Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Me chamo Francisco. São 43 anos de vida e quase 20 rodando de táxi pela madrugada. Vi muita coisa estranha nessas estradas desertas, mas nada que chegue perto do que vou contar. Passei tantas noites atrás do volante que já nem sei mais diferenciar os dias da semana, nem as datas. Só sei quando tem trânsito e quando não tem. Sempre gostei de trabalhar à noite. Tem menos gente, menos barulho e as ruas parecem de outro mundo quando molhadas pela chuva e iluminadas apenas pelos faróis. Mas também é verdade que a noite guarda coisas que a gente não consegue entender direito. E aprendi isso numa madrugada em que a chuva não parou de cair um segundo sequer. Aquela madrugada começou normal. Era quase 3 da manhã e eu mal tinha conseguido umas 2 corridas. Parei num posto de gasolina ali na BR-376, saindo de Curitiba, já sentido São José dos Pinhais. Pedi um café e fiquei um tempo olhando as gotas escorrendo pelo para-brisa. Tudo estava tão silencioso que o barulho do motor parecia o único coração batendo na terra. Aí o rádio da cooperativa tocou. A central avisou que tinha um passageiro esperando perto de uma ponte velha. Não era uma área de muito movimento, mas quando a gente precisa de dinheiro, qualquer viagem serve. Arranquei devagar. O limpador de para-brisa mal dava conta de limpar o vidro. A estrada estava vazia. Só o reflexo dos postes se perdia na neblina. Quando cheguei no ponto, vi uma silhueta parada no acostamento. Um homem, encharcado da cabeça aos pés, sem guarda-chuva, parado, quieto, debaixo da chuva. Abaixei o vidro e gritei: "Vai para algum lugar, chefe?" O cara levantou o olhar. Ele tinha o rosto pálido, os olhos fundos e a roupa colada no corpo. Ele assentiu em silêncio e entrou no banco de trás. O cheiro de umidade tomou conta do carro. "Para onde eu te levo?" perguntei. "Para a Vila dos Pinheiros", ele disse com uma voz rouca, quase sussurrando. Era uma área afastada, perto da serra, onde quase não tem sinal nem luz na rua. Liguei o ar quente para ele se secar um pouco, mas ele continuava imóvel, olhando pela janela sem piscar. "Tá forte a chuva, né?" Tentei puxar assunto por costume. "Sim", ele respondeu sem tirar o olho do vidro. "Sempre chove quando eu passo por aqui." Não soube o que responder. Pensei que talvez ele estivesse bêbado ou algo assim. Continuei dirigindo em silêncio. De vez em quando eu olhava para ele pelo espelho retrovisor. Ele tinha uma expressão estranha. Não era triste, mas também não parecia vivo. Só olhava para fora como se estivesse esperando ver alguma coisa no meio da chuva. Passou uns 20 minutos e a estrada foi ficando mais estreita. Não tinha mais luz, nem carro, nem casa. Só o barulho constante da água batendo no teto do carro. Então ele falou de novo. "O senhor acha que as pessoas podem voltar?" Ele perguntou sem olhar para mim. "Voltar de onde?" Disse sem entender. "De onde a gente vai quando morre?" Dei uma risada nervosa. "Olha, eu não sei. Tomara que não", respondi, tentando parecer calmo. Ele suspirou, e nessa hora, eu juro que a temperatura dentro do táxi despencou. Um ar gelado subiu pela minha espinha. "Às vezes, a gente fica preso aqui", ele murmurou, sem saber o porquê. Virei para olhar para ele. As mãos dele estavam cruzadas nos joelhos e a água continuava escorrendo do casaco dele, mas o banco estava completamente seco, nenhuma gota. Engoli seco e me forcei a olhar para frente. Não queria parecer assustado. Acelerei um pouco, mas a estrada parecia não ter fim. De repente, no retrovisor, vi que ele estava sorrindo. Um sorriso leve, quase triste. "Sabe?", ele disse. "Uma vez eu peguei esse mesmo caminho, numa noite igual a essa." "Ah, é?", perguntei, mesmo com a voz já tremendo. "Sim, eu estava com pressa. Chovia tanto que eu não vi o caminhão vindo." Não disse nada. O barulho da chuva pareceu sumir por um instante.
Só dava para ouvir a respiração dele. E o que aconteceu? Perguntei finalmente, quase num sussurro. Nada. Eu acordei aqui, ele respondeu. Caminhando, toda vez que chove. Me arrepiei dos pés à cabeça. Quis olhar para o espelho de novo, mas não consegui. Meu corpo ficou tão tenso que eu sentia o volante queimar minhas mãos. De repente, ele apontou para frente. É ali, ele disse. Parei o táxi. Não tinha nada ali. Só uma casa velha caindo aos pedaços, as janelas quebradas, o portão enferrujado. Obrigado por me trazer, ele disse com a voz calma. Virei para olhar para ele. O banco estava vazio. Ele desceu? Perguntei em voz alta, olhando para fora. Nada. Acendi a luz de dentro. O banco estava seco. Nenhuma marca de água, nenhuma pegada no chão. O espelho me devolveu meu próprio reflexo, pálido, confuso. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas agora dava para ouvir um murmúrio baixo, como se alguém estivesse falando. Saí do táxi. O vento bateu no meu rosto. Andei até a casa, embora cada passo parecesse pesar 1 tonelada. Espiei pela grade, tudo escuro, abandonado. E então eu o vi. Atrás de uma das janelas quebradas, uma figura parada, me olhando. A mesma silhueta que eu tinha pego na estrada. Dei um passo para trás e corri para o carro. Fechei as portas e arranquei com o coração disparado. Não olhei para trás, só dirigi até chegar na cidade. Quando cheguei no ponto de táxi, ainda estava tremendo. Contei para um dos colegas o que tinha acontecido. Ele me olhou sério e disse que, por aquela área, anos atrás, um homem morreu num acidente de carro, numa noite de tempestade, e que desde então os motoristas dizem que o veem pedindo carona. Não quis acreditar, mas o banco do táxi me lembrava do que eu vi. Continuava perfeitamente seco, como se o passageiro nunca tivesse existido. Naquela noite eu não voltei a trabalhar. Fui para casa, mas não consegui dormir. E desde então, toda vez que chove, acordo com o barulho da água batendo nos vidros e eu juro que escuto uma voz lá no fundo, a voz dele, dizendo: obrigado por me levar para casa. Às vezes penso em voltar para aquela estrada, parar de novo perto da ponte e esperar. Mas aí eu lembro do sorriso dele. Aquela tristeza calma com que ele me olhou antes de desaparecer. E não tenho coragem, porque no fundo eu sei que ele ainda está lá, esperando que mais alguém pare. Hoje, sempre que a tempestade chega com força, meu corpo trava. Sinto um peso no banco de trás que não deveria estar ali. E tem noites que eu escuto, baixinho demais para ser real, o som de um cinto de segurança sendo travado. Como se alguém estivesse se preparando para mais uma viagem.